livro de Gênesis, capítulo de número 5. Vamos ler aqui o versículo de número 32. Livro de Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 32. Louvo a Deus por mais uma oportunidade que nos concede de estar uma vez mais na sua presença. Louvo a Deus pela vida do bispo, nossa liderança, a quem nos dá a confiança de ministrar sua mensagem uma vez mais, amém? Gênesis capítulo de número 5, versículo de número 32, palavra de Deus que nos diz: E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafe. Eu vou reler novamente. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafe. Amém? Olhe comigo, por favor. Deus, em nome de Deus, a igreja te pega passando a palavra. E peço para o Senhor nesta noite ministrar ela de tua forma, de tua maneira em nossos corações. Então, palavra nesta noite, para ela venha ser viva, eficaz, mais penetrante, ó Deus, que espalha de meus cumes. Que ela venha ser áfrica para discernir pensamentos, enriquecer do coração. Eu peço para o Senhor nesta noite falar conosco de tua forma, falar conosco de tua maneira. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vou aceitar em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós lemos um texto descrito no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, um livro muito importante, que é o primeiro livro do Pentateuco, primeiro livro da Torá, que inclui os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando eu leio o livro de Gênesis, eu já vejo uma revelação extraordinária, porque trata-se de um princípio, trata-se de um começo. E eu percebo que Deus, Ele só vai trabalhar em nossas vidas a partir de um princípio, a partir de uma base, a partir de uma estrutura. E quando eu vejo pela palavra de Deus aqui, o capítulo 1 trata-se da criação, capítulo 2, capítulo 3, a queda do homem, capítulo 4, no final do capítulo 4, vai começar a falar da genealogia. E a primeira genealogia que se trata são os mesmos nomes aqui da genealogia do capítulo de número 5, mas são de pessoas diferentes e também traz uma literatura diferente para todos nós. Quando nós vemos aqui no capítulo de número 5, tratamos da genealogia de Sete. E quando nós aprendemos aqui, se você pegar o significado de cada um deles, tem um segredo espiritual para cada um de nós. Mas o que me chama a atenção nesse texto, no capítulo 5 do livro de Gênesis, é que toda a Bíblia, quando trata-se das genealogias, trata-se o nome dos principais patriarcas. Porque patriarcas não eram apenas os 3, não era Abraão, Isaac e Jacó. Esses são os 3 principais patriarcas. E conhecemos por ter uma notoriedade no texto, por ter uma notoriedade na Bíblia. Patriarca representa todo chefe de família. Mas o que eu acho interessante é que o texto vai dizer
cria céus, terra e água. Nós vamos ver pela palavra de Deus que Cristo queria subir uma arca com 3 compartimentos. Estamos explicando aqui sobre o tabernáculo com 3 compartimentos. E no último, a arca também tem 3 objetos lá dentro. Nós vamos ver pela palavra de Deus também que Daniel tem 3 amigos, que Jó também tem 3 amigos. João capítulo de número 14, versículo de número 6. Jesus disse: sou o caminho número 1, sou verdade número 2 e sou vida número 3. Em Mateus capítulo de número 16, versículo 18, o próprio Cristo disse: ei, aonde estiver 2 ou 3, eu estou no meio. Havia 3 cruzes no Calvário, mas eu glorifico porque no terceiro dia ele ressuscitou e vivo está para todo sempre. Quando eu vejo a palavra de Deus com esse histórico, quando eu vejo a palavra de Deus com essa significativa, eu vejo que não é à toa ela destacar os patriarcas importantes e colocar o nome dos 3 filhos de Noé aqui. Então, o primeiro deles é Sem. Sem no original hebraico significa nome grande. Algumas traduções ou versões vai dizer que é nome avantajado. Não é apenas um primeiro nome. O meu nome completo é Samuel Souza de Oliveira. Não é apenas Samuel. Trata-se de um nome que vem consigo uma responsabilidade. Trata-se de um nome que vem consigo um peso. E aliás, nome grande ou nome avantajado não é nome por ser nome, obviamente, mas trata-se de uma expressão. Trata-se de vários nomes que se resumem a apenas uma pessoa. Eu acho que você já começou a compreender onde eu quero chegar. E nós estamos aqui por causa desse nome grande. E vamos ser aonde por causa desse nome grande. Então Noé significa refúgio. Diante de uma catástrofe, agora ele tem o seu primeiro filho, Sem, que significa nome grande ou nome avantajado. Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6. O que o profeta disse? Porque eis que o menino nos nasceu, um príncipe se nos deu, e ele tem poder nos seus ombros. Traz consigo uma responsabilidade nos seus ombros. E o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Benignidade e Príncipe da Paz. Mateus capítulo de número 1, versículo de número 21. O anjo Gabriel visita Maria. José não descobre que está grávida. Ele pensa: olha, eu vou sair, vou abandonar ela. Ele não queria expor publicamente porque ele amava ela. Se ele expôsse Maria, Maria ia ser amenizada na porta da casa do seu pai. Então José, com a cabeça abriu, disse: está em silêncio, eu vou fugir. Mas a Bíblia disse que ele tem um sonho. E o anjo fala para ele, versículo 21: ei José, não temas receber Maria como sua esposa, porque o que nela está gerado é fruto do Espírito Santo. O menino vai nascer. O menino vai nascer e vai ter um nome. Esse menino tem um nome, e o nome dele será Jesus, porque ele vem para salvar o seu povo do seu pecado. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Jesus Cristo nasce, ele cresce. João Batista dá vários nomes para ele. Um deles é olhar e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É a ele que tem de seguir. Durante seu ministério, por causa do seu nome, vidas são curadas. Quem segue esse nome sobre o nome recebe libertação, renovo, cura
assassino, de adúltero, por tentar usurpar o lugar de Deus e o lugar de César. Eu vou escrever um nome para ele quando chegar no Gólgota. João capítulo de número 19, versículo de número 19. Jesus chega no Gólgota. Pregam ele, levando um madeiro. Aí Pilatos pega uma tabuinha e vai escrever um nome para ele. Vai escrever: ele é Jesus, veio de Nazaré e é rei dos judeus. Alguém olha para ele e fala: ei Pilatos, por que você quer escrever isso? Você não é amigo de César? Você está querendo briga com César? Aí Pilatos vai e fala: o que eu escrevo, o nome dele é Jesus Nazareno, porque ele é o rei dos judeus. Apóstolo Paulo em Filipenses 2, versículo 6 em diante, ele vai dizer que ele, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, suportando morte e morte de cruz. E por causa disso, Deus, o Pai, o exaltou soberanamente. Agora presta atenção. Ele deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas sabe o que eu acho mais interessante e o mais impressionante por isso? É que em Romanos capítulo 10, versículo de número 12 e 13, o apóstolo Paulo vai dizer: não importa se é judeu, não importa se é grego. E no 13 ele vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então abre a boca e glorifica esse nome. É por causa do nome dele que você está de pé. É por causa do nome dele que você está aqui. É por causa do nome dele que você vai encerrar. Jesus Cristo disse: ei, todas as vezes que comer desse pão, beber desse cálice, lembrar da minha morte até que eu venha e fazer isso em memória de mim. Memória é lembrar-se do nome. Ei, você está de pé por causa do nome dele. Então glorifique, porque quem glorificar o nome dele será salvo. O nome dele é por causa do nome dele. É um nome sobre o nome. É um nome grande. É um nome avantajado. É um nome que nos faz vencer, que nos faz superar. Voltando em Gênesis, não é quem sempre que é nome grande. Deixa eu saber que esse nome grande é Cristo. Você, quando é cão, algumas versões vai traduzir por cão. Cão, no original hebraico, é aquecido ou quente. Esse é o significado. Mas é aquecido e quente na questão de aconchego e amparo, na questão de um abraço. Nós vamos ver Jesus Cristo em João capítulo de número 14, versículo de número 16, também no versículo de número 26, em 15, 27 e no 16, versículo 7 de João, 4 vezes Jesus Cristo dizendo: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um consolador. Olha aí, aquele que
o Espírito Santo. O Espírito Santo é promessa para nossas vidas. Ele está para aquecer nossos dias. Ele está para consolar nossos dias. Efésios capítulo número 1, versículo número 13 e 14. O apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo é penhor e é selo. Em 1 Coríntios capítulo número 1, versículo número 22, ele vai dizer que ele é penhor e selo novamente. Há uma necessidade muito grande em nossos dias de buscar e apelar pelo Espírito Santo. Pessoas que estão às vezes em nosso meio e não se importam em ter o Espírito Santo, não se importam em buscar o batismo com o Espírito Santo. Ele está como se fosse Cristo, estando conosco para nos aquecer, para nos proteger, para nos guardar. Penhor traga-se de uma garantia de uma herança, e selo traga-se de algo marcado para chegar ao seu destino. Se o nosso destino é as mansões celestiais, nós temos que ter o Espírito Santo. Crente sem o Espírito Santo vai ficar. Crente sem o Espírito Santo não é salvo. Pessoas sem o Espírito Santo não tem como ela ser salva, porque é promessa do Pai. O nome sobre o nome vem e promete o seu Espírito Santo. Joel capítulo número 2, versículo 28, o profeta vai dizer: e há de ser, diz Deus, que naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Pode e há de ser que sobre toda a carne, não é um, nem dois, nem três, é toda a carne. É o corpo de obreiros, é a música, é os que estão na porcaria, é os que estão lá fora, é sobre toda a carne. Então busque e clame o Espírito Santo de Deus, porque é promessa do Pai. O que eu acho interessante é que o Senhor Jesus fala em Atos capítulo número 1, versículo de número 8: e ser-me-eis minhas testemunhas, e anunciareis o Evangelho na Judeia, Samaria e confins da terra. Mas uma frase antes ele vai dizer: antes recebereis a virtude do Espírito Santo. Virtude é dunamis no grego, é bomba, é explosão, é impacto. Para fazermos a obra, para sermos fervorosos, precisamos desse impacto que é o Espírito Santo. E por isso que Jafé, recapitulando aqui, sei é nome sobre todo nome, é nome grande, avantajado, que representa Cristo. Cão é aquecido, que é o Espírito Santo, que é representativa de Paráclitos. E Jafé, no original hebraico, significa aquele que acrescenta, aquele que faz crescer. Então Jesus vem e deixa o Espírito Santo, e o Espírito Santo na vida de todo o que crê, na vida de quem tomou posse, irá fazer a sua igreja, irá fazer a sua igreja e o Evangelho propagar. Glória a Deus, aleluia. Para você não dizer que estou ficando louco, em Atos capítulo de número 2, versículo 47, depois de uma noite tremenda de Pentecostes, depois de cada um voltar para sua casa e continuar ali naquele fervor, no partir do pão,